Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós estamos dando início à nossa atividade do programa Miúdo Carroceiro, ainda da maneira online, por meio de palestras. E hoje a nossa convidada especial é a doutora Julieta Volpato. Julieta, muito obrigado por ter aceito o convite, estar com a tarde aqui com a gente hoje. Sei que você é bastante ocupada, né? Então agradeço pelo tempo disponibilizado. A doutora Julieta faz uma breve apresentação. Ela foi nossa aluna egressa aqui do Cavidesc, médica veterinária, e também mestre e doutora pela Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui também da UDESC, com ênfase na área de patologia clínica. Julieta, muito obrigado mais uma vez e te deixo bastante à vontade para sua palestra Hemostasia em Equinos. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. Eu que agradeço demais pelo convite, por poder estar aprendendo junto com vocês também e dividindo alguma coisa. Espero que eu possa contribuir de alguma forma com o que eu preparei para vocês e que possa ser bastante proveitoso. Então, como o professor Joanes me apresentou, a minha pós-graduação basicamente foi toda voltada à patologia clínica veterinária e, inclusive, meu projeto de mestrado teve a ver com hemostasia, não em equinos, em felinos, mas tem a ver com hemostasia também. Eu vou compartilhar, então, com vocês a minha apresentação. Eu só vou perguntar se por acaso está aparecendo para vocês certinho. Tudo certo aqui, Julieta. Tudo certo? Estamos vendo a sua apresentação. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu vou deixar a janela da apresentação um pouquinho de lado, caso vocês queiram interromper por algum motivo aqui no chat ou no áudio também, mas também fico aberta a perguntas para o final da apresentação. Então, como eu mencionei, o nosso tema é relacionado com a hemostasia em equinos, e a gente vai falar basicamente sobre essa palavra que talvez possa trazer um pouco de dúvida, né? Por que eu não estou falando coagulação, por exemplo, eu estou falando hemostasia? Para que a gente possa entender o porquê, inclusive da terminologia que a gente utiliza, eu trouxe uma introdução do que seria o tema, e aqui está dividido em como que a gente vai trabalhar essa apresentação. Então, a gente vai falar sobre a hemostasia em si, vamos falar também sobre quais testes podem ser utilizados, alguns que são testes mais habituais, outros testes um pouco mais complexos, que hoje ainda estão mais voltados para a linha de pesquisa, mas trazendo essas informações para vocês. E aí nós vamos abordar a parte a relação dessa hemostasia diretamente com equinos e utilizando basicamente artigos científicos para trabalhar em cima desse tema. Então vamos começar. Só vou perguntar mais uma vez antes de eu começar, meu áudio tá ok? Meu vídeo também? Porque às vezes tá meio quebrado e... Tudo ok, Julieta. Tudo ok? Beleza. Então, quando a gente fala de hemostasia, a gente fala de um termo bastante abrangente, que está envolvendo, na verdade, o processo de resposta a uma possível lesão vascular. Então, começa naquele fato bem simples, quando, por exemplo, a gente corta o dedo. Ao cortar o dedo, a gente está gerando uma lesão na pele, no vaso, que está... Tanto é que a gente tem sangramento, né, quando a gente faz essa lesão, e o organismo rígido, ele precisa responder a essa lesão vascular. E a hemostasia vai ser a ferramenta utilizada para responder a esse tipo de lesão, por exemplo. Só que ela vai muito além disso. Ela tem um papel de manter fluidez do sangue dentro dos vasos sanguíneos, porque ela vai estar sempre ligada em manter um ambiente saudável dentro desses vasos, possibilitando que o sangue circule normalmente e realize a sua função. Então, é como se esse processo de hemostasia fizesse pequenos reparos a toda necessidade que surgir, justamente para manter essa fluidez dos vasos e, consequentemente, já estar apta no momento onde ela precisa responder a uma lesão vascular, por exemplo.
Para que todo esse processo aconteça, a gente vai observar alguns eventos que se dividem em eventos mecânicos e eventos bioquímicos. E todos eles vão estar favorecendo a um processo que sempre esteja em equilíbrio. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre a hemorragia e a fibrinólise. O que isso quer dizer? Eu não posso permitir que o sangue seja perdido por uma lesão, por exemplo, mas eu não posso também ter uma formação excessiva de trombos. Por isso que a fibrinólise, mas a gente vai falar melhor sobre esses termos, está relacionada com com esse controle para evitar que trombos sejam formados de forma constante. Então, essa seria a função da hemostasia. Para que ela atue fazendo esse processo, leva-se em consideração vários pontos dentro do vaso. Por mais que a gente pense assim, nossa, é um vaso, um capilar tão pequeno, mas toda essa estrutura que compõe esse vaso está diretamente relacionado com o processo de hemostasia. Ou seja, com essa manutenção da fluidez dentro da circulação e também com essa resposta a possíveis lesões. Então, aqui a gente tem uma imagem de um vaso mostrando o endotélio, a membrana basal, tem alguns eritrócitos aqui sendo demonstrados, e isso tudo está relacionado com o processo de hemostasia. Então, a parte das células endoteliais ali da parede do vaso, as células musculares da parede do vaso, os fibroblastos que estão presentes, todos estão relacionados com o processo de hemostasia. Por isso, que lá na frente a gente vai falar de possíveis falhas, às vezes a falha está no próprio vaso. Alguns estados urêmicos, por exemplo, podem causar danos a esses vasos. E como eu dependo dessa parede vascular para gerar hemostasia, o problema pode estar aí, por exemplo. Além disso, quando a gente fala em hemostasia ou coagulação de forma geral, a gente sempre lembra das plaquetas, né? Justamente porque é um fragmento de célula que está diretamente ligado com esse processo. E a gente vai abordar ela também. E além das plaquetas, os também conhecidos fatores de coagulação. Esses fatores de coagulação vão fazer parte de uma parte mais final da formação do coágulo, mas são igualmente importantes para que o coágulo tenha essa formação e consiga interromper esse sangramento. Então, até agora eu mencionei para vocês plaquetas, eu falei de fatores de coagulação, eu falei dos termos hemostasia, falei do termo coagulação, mas como é um processo bastante dinâmico, fica mais fácil a gente conseguir entender de forma didática quando a gente separa o processo. Então, os mecanismos que são responsáveis pela hemostasia, eles são divididos de 3 formas: os mecanismos primários, secundários e terciários. Então, é basicamente 3 fases que vão estar relacionadas com o processo da hemostasia. Só que vale lembrar que, de forma didática, a gente separa nesses 3 pontos. Mas, na prática, eles acontecem de forma extremamente dinâmica. Mas, para a gente entender, fica mais fácil dividir nessas fases para entender o que acontece em cada ponto. E é isso que eu vou trazer de forma resumida aqui para vocês, para a gente entender as variáveis que podem acontecer e acometer os pacientes. Então, começando com a hemostasia primária, esse primeiro ponto vai ser o primeiro contato com a lesão. E nesse primeiro momento, o objetivo desse sistema é formar o chamado tampão plaquetário. Esse tampão plaquetário, fazendo uma conexão com o nosso cotidiano, por exemplo, quando a gente corta o dedo, a gente vê o sangue saindo daquela lesão e, na maioria das vezes, a gente vê se formando uma película ali em cima para estancar, né, esse sangue. Nada mais é do que o tampão plaquetário primário. São as plaquetas trabalhando para fechar esse local por onde o sangue está saindo. Então, como o próprio nome já diz, esse tampão plaquetário, ele vai depender das plaquetas, né? Então, vai ser o principal constituinte dessa primeira fase do processo de hemostasia. E a plaqueta é esse carinha aqui. Então, esse fragmento de célula, que a gente tem um eritrócito e um leucócito, para comparar, né, mais ou menos os tamanhos. E a plaqueta, ela não é considerada uma célula, mas sim um fragmento de célula, e tem origem lá na medula óssea também. Então, a medula óssea vai produzir eritrócitos, então a linhagem vermelha, né, que também é chamado, a linhagem branca com os leucócitos,
E lá dentro da medula, a gente tem uma grande quantidade de megacariócitos, que são células que dão origem às plaquetas. Então, os fragmentos, pedaços do citoplasma desses megacariócitos é que dão origem às plaquetas. E as plaquetas estão circulando na corrente sanguínea, assim como os outros tipos celulares, e estão aptas para fazer essa função. Mas vale lembrar que, muito além só do processo de hemostasia, a plaqueta está diretamente ligada com processos inflamatórios também. Mais lá para o final da apresentação a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, de forma geral, as plaquetas estão prontas para se ligar à parede do endotélio, das células endoteliais, no momento que houver essa necessidade de uma lesão, por exemplo. Tá, mas e por que essas plaquetas, então, não se ligam a qualquer célula do endotélio, já que elas estão ali na circulação? Porque as próprias células do endotélio vascular liberam substâncias anticoagulantes para inibir esse tipo de ação. Só vai acontecer no momento que eu tiver uma lesão vascular. E aí sim as plaquetas vão receber a sinalização adequada para fazer esse processo de fechar. É como se a plaqueta fosse lá para tampar aquela lesão por onde o sangue está passando. Aqui tem uma outra imagem aqui de um trabalho de equinos, mostrando aqui uma imagem de esfregaço sanguíneo. Então, modifica um pouquinho da imagem que a gente viu anteriormente. Então, nós temos aqui os eritrócitos, né, que são as células responsáveis pelo transporte de gases, principalmente, e as plaquetas são essas estruturas um pouco mais clarinhas. E aí vocês estão notando que, diferente da imagem anterior, ela não tem todas aquelas pontinhas como a gente viu antes. Por quê? Quando ela fica daquela forma é porque ela está se ativando para fazer o processo de adesão. Mas a gente já vai falar melhor sobre isso também. Num esfregaço sanguíneo, em contagem normal, morfologia normal, a gente vai observar essas plaquetas nesse formato aqui. Inclusive, a avaliação de esfregaço sanguíneo pode trazer informações como variações de morfologia, alterações de aspecto dessas plaquetas. Mas aqui eu só estou apresentando quem são essas células para a gente falar melhor sobre elas. Então, como a gente estava falando, o objetivo inicial desse primeiro passo da hemostasia é formar o tampão plaquetário. Então, a gente já conhece as plaquetas e sabe que elas vão para aquele local para fechar aquela lesão. Mas, além desse processo de adesão das plaquetas, o organismo também vai propiciar que esse vaso faça uma vasoconstrição no local da lesão, com o objetivo de perder menos sangue. É como se ele percebesse que está saindo sangue por alguma lesão, ele faz uma leve vasoconstrição para evitar que mais sangue seja perdido, até que as plaquetas possam fazer esse processo do próprio tampão. Como que isso vai acontecer? Então, o primeiro passo é a vasoconstrição reflexa ali daquele local. O segundo passo é a sinalização que as plaquetas recebem por meio das próprias células endoteliais, que vão emitir essas sinalizações para avisar as plaquetas que elas precisam se aderir. Até então, as plaquetas estavam circulando, mas agora elas precisam se aderir a essas células endoteliais. Quando essas plaquetas chegam próximo para fazer esse processo de adesão, elas começam a contrair grânulos, vacúolos que elas possuem, para jogar grânulos de maior sinalização para outras células. E aí sim elas começam a emitir esses pseudópodes, essas projeções. Porque o objetivo dessa plaqueta é justamente abraçar e evitar que mais sangue seja perdido por esse local. Só que, sozinha, essa plaqueta não consegue se ligar. A gente precisa de alguns outros fatores para permitir que essa plaqueta se ligue à parede do endotélio. E esses fatores são algumas glicoproteínas que são produzidas pela própria plaqueta e um fator muito importante chamado de fator de von Willebrand. É um fator que propicia essa ligação da plaqueta com a parede vascular. Então, nos casos onde eu tenho falha desse fator, redução desse fator, por exemplo, eu posso até ter plaqueta em quantidade e função adequada, mas ela não vai conseguir se ligar ao vaso, ou vai conseguir em quantidades diferentes, dependendo do nível da deficiência desse fator. Então, o fator de von Willebrand, ele é capaz de promover a adesão plaquetária. Então, perfeito, a gente já tem a plaqueta se aderindo ao vaso. Só que, com uma única camada de plaquetas, a gente não conseguiria tampar essa região.
Por isso que a gente parte para agregação plaquetária. Ou seja, as plaquetas que estão ligadas ao endotélio começam a se aderir entre si. E o termo mais utilizado é agregação. Então, a gente vai ter primeiro a adesão e depois a agregação plaquetária. Essa agregação também vai depender de uma outra substância, que é o conhecido fibrinogênio. Além das glicoproteínas também. O fibrinogênio é a proteína que vai permitir que as plaquetas façam essa agregação entre si. Tá, mas muitos de vocês podem estar pensando, mas fibrinogênio não é aquela proteína que a gente dosa como quando a gente suspeita de processo inflamatório agudo? Ela também é uma proteína chamada de proteína da fase aguda da inflamação. Só que, além de participar do processo de inflamação, ela também participa do processo de hemostasia ou de coagulação. Por isso que é tão importante essa proteína dentro do organismo. Se eu tiver falha ou baixas quantidades desse fibrinogênio, eu posso ter algum tipo de interferência na agregação plaquetária. Então, até aqui a gente já teve adesão plaquetária por meio do fator de von Willebrand e agora a agregação entre as plaquetas por meio do fibrinogênio. Então, a gente está chegando já no nosso objetivo primário, que é a formação do tampão plaquetário. Depois, então, que essas plaquetas recobriram essa região de lesão, elas vão começar a produzir substâncias como ADP, tromboxano, e essas substâncias vão auxiliar no processo de contração. Então, a plaqueta em si, quando ela se liga entre elas, ela vai gerar, depois que ela forma essa ligação, ela vai gerar um processo de contração, com actina e miosina mesmo. Então, ela vai contrair esse tampão plaquetário para tentar fechar e selar quanto mais possível essa região. E obviamente que a gente vai ter o envolvimento de outras células que possam estar passando ali nesse momento. Então eu posso ter eritrócitos, eu posso ter leucócitos presos dentro desse tampão plaquetário, que é chamado de tampão plaquetário primário. Então aí a gente teve a primeira parte do nosso processo de hemostasia. Só que somente esse tampão plaquetário não é o suficiente para segurar esse processo. Então, eu vou precisar de uma segunda parte do processo de hemostasia, que é chamada de hemostasia secundária. Aí é que eu consigo usar a terminologia coagulação. Então, a coagulação diz respeito a uma parte do todo, que é a hemostasia secundária. Então, a gente chama de hemostasia como processo na sua totalidade, e coagulação é o outro nome que a gente pode dar para hemostasia secundária, que é esse próximo passo que a gente vai ver. Então, a gente tem as plaquetas agregadas, aderidas ao vaso, expressou suas glicoproteínas, eu tenho o fator de von Willebrand, eu tenho o fibrinogênio. Só que ela ainda não é, esse tampão ainda não é firme o suficiente para impedir que o sangramento aconteça. O que eu preciso fazer para segurar mais esse sangramento, ou fechar mesmo esse local de lesão? Eu esqueci de comentar no início, mas por que esse processo acontece? Então, lembrando daquele exemplo do corte no dedo, o processo de hemostasia vai acontecer até que a lesão o tecido da lesão se refaça. Então, por isso que esse coágulo vai ficar até o momento que todo o processo de recuperação daquele tecido aconteça. E aí eu não preciso mais desse tampão plaquetário, dessa coagulação. Por isso que quando a gente tem uma casquinha formando depois de uma lesão, a gente não pode ficar tirando, porque a gente está só postergando esse processo. Voltando então para a nossa hemostasia secundária. Só o tampão plaquetário não vai ser o suficiente. O que eu preciso fazer é com que esse fibrinogênio que já está presente ali no agregado plaquetário se transforme numa rede de fibrina muito mais firme e que não permita o sangramento. E como que eu vou conseguir transformar esse fibrinogênio em fibrina? Aí a gente entra numa cascata que é chamada de cascata da coagulação. Por isso que o nome coagulação é referência à hemostasia secundária. Então, quando a gente traz essa cascata, eu sei que aqui tá pequenininho, depois nas outras imagens eu tenho essa cascata um pouco maior por partes para a gente entender. Mas o que eu quero trazer de informações em relação a essa cascata? Ela vai ter na sua formação fatores. Esses fatores são substâncias produzidas, na sua grande maioria, pelo fígado. Então,
Outro ponto clínico que a gente tem que abrir o olho, que se o fígado não estiver legal, talvez os fatores de coagulação não estejam sendo produzidos da forma adequada também. Então, os fatores de coagulação são nomeados em algarismos romanos, de 1 ao 13, e eles estão distribuídos em 3 vias, que são chamadas de vias da cascata de coagulação. Outra coisa que é extremamente importante é que sozinho os fatores não atuam. Então, eles vão precisar, por exemplo, do cálcio e da vitamina K, que são cofatores, substâncias que auxiliam nesse processo de formação daquele produto final, que é a fibrina. Então, como eu falei para vocês, essa cascata, que é referência à hemostasia secundária ou ao processo de coagulação, é dividido em 3 vias. A gente vai ter uma via chamada de via intrínseca, a via extrínseca e a via comum. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre elas. A via intrínseca e a via extrínseca são 2 formas de iniciar o processo. Então, a via intrínseca ela vai se iniciar por contato com superfícies de carga negativa. Então, por exemplo, com o colágeno. E esse é o estopim para que a via intrínseca aconteça. Já a via extrínseca é um sistema que vai iniciar por meio de contato do sangue com o fator tecidual, chama-se de fator tecidual, que é liberado pelas células endoteliais quando tem o processo da lesão. Então, tanto de uma forma quanto de outra, o processo de coagulação é desencadeado. E quando um começa, o outro vai começar, porque eu preciso das 2 vias para que eu chegue lá no meu produto final, que é a fibrina. Então, como eu falei para vocês, os fatores são nomeados em algarismos romanos e eles vão necessitar de cálcio e de vitamina K para serem ativados. Por que a gente chama de cascata? Porque nada mais é do que um fator que vai ativando o outro, que vai ativando o outro em forma de cascata. Até que tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca vão chegar num fator comum, que é o fator 10. Esse fator dá início à chamada via comum da cascata de coagulação. Essa via comum é que vai culminar na rede de fibrina que a gente vai formar no final do processo. Então, todo esse processo de cascata de coagulação vai acontecer com o objetivo de transformar aquele produto que era o fibrinogênio e já estava presente em fibrina, que vai ser uma rede muito mais firme e que vai conseguir conter aquele processo de forma mais adequada. Essa, então, é a hemostasia secundária ou chamada de coagulação. Porém, depois que esse processo acontece, então, eu tive o tampão plaquetário, sobre esse tampão plaquetário se formou o coágulo firme, que é oriundo da hemostasia secundária ou coagulação, eu tenho aquele coágulo formado. Mas o que não pode acontecer agora? Esse bando de coágulo que vai sendo formado ao longo da nossa vida por pequenas lesões, imagine se esses coágulos ficassem livres e soltos na circulação. Já teria dado problema há muito tempo, né? Por isso que esses coágulos, para evitar que eles virem trombos, por exemplo, eu preciso destruí-los. E isso também é processo da hemostasia. E aí a gente vai chegar na última parte do processo de hemostasia, que é chamada de hemostasia terciária, ou também chamada de fibrinólise, ou seja, quebrar esse coágulo. Então, depois que ele se formou, tempo suficiente para que o tecido daquele local da lesão se refaça, eu não preciso mais dele. E aí eu preciso destruí-lo. E aí a gente entra na hemostasia terciária, que também é igualmente importante. Quando eu tenho, então, esse processo, nada mais é do que a quebra ou a fibrinólise desse coágulo que se formou. Nessa ilustração, então, a gente tem a formação do tampão plaquetário, a ativação da cascata, culminando na formação da fibrina, e, por fim, a quebra desse coágulo, que é chamada de fibrinólise, e também de fibrogenólise, com a quebra do fibrinogênio em si. Então, eu vou quebrar esse material depois que a parede do vaso se refez. Eu não preciso mais desse coágulo presente na circulação. Como que isso acontece, então? Aqui uma outra ilustração mostrando as células da parede do vaso, né, do endotélio, o coágulo que foi formado para fazer o processo de
interrupção da hemorragia. E as próprias células do endotélio, elas produzem umas substâncias que são ativadoras do plasminogênio. Elas ativam esse plasminogênio para ser transformado em plasmina. A plasmina é a molécula que vai quebrar esse coágulo. Então, ela que está diretamente relacionada com a hemostasia terciária. Ela vai lá e quebra todo o coágulo que se formou, e o que vai sobrar disso são os produtos de degradação da fibrina, que está em inglês, uma sigla um pouco duvidosa, mas no nosso caso a gente chama de PDF, que são produtos de degradação da fibrina. E tudo isso é o restante desse coágulo que se formou na corrente sanguínea. Só que, imagine se essa plasmina tivesse solta por todo o organismo e cada coágulo que começasse a se formar, ela fosse lá e quebrasse. A gente ia ter hemorragia, né? Porque nunca ia se formar um coágulo adequado. Então, a plasmina também precisa de vias que controlem a sua ação. Então, por exemplo, uma inibição direta à sua molécula, então um inibidor da plasmina, que é a alfa-2 antiplasmina, que vai auxiliar nesse equilíbrio, então ela vai controlar a ação da plasmina, e também um inibidor do ativador do plasminogênio. Então, tem duas vias para segurar e sempre fazendo com que esse processo aconteça de forma equilibrada. E isso tudo faz parte da hemostasia terciária, que é a quebra desse material, mas que precisa de um controle, de um autocontrole, para evitar que isso fique fora, né, do que seria o normal. Então, até aqui a gente falou basicamente de fisiologia, só do que acontece de forma fisiológica no processo da hemostasia. Mas eu garanto que eu já trouxe para vocês alguns asteriscos, pelo menos, para vocês pensarem em possíveis falhas. Então, eu falei substâncias que são produzidas no fígado, substância que é produzida, a plaqueta, né, o fragmento de célula que é produzido na medula óssea, várias outras partes do organismo que estão relacionadas com a hemostasia. Então, quando eu tenho alguma falha de hemostasia primária, secundária ou terciária, eu tenho que pensar em toda essa estrutura por trás que está relacionado com a produção das substâncias em si. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais também. Então, quando eu tenho a quebra desse coágulo, eu tenho a produção dos PDFs, que são os produtos de degradação da fibrina. E essas substâncias, elas também não podem ficar soltas ali no organismo. Por isso que o sistema monocítico fagocitário vai justamente retirar essas substâncias da circulação. E aí eu faço uma limpeza, entre aspas, desse produto e continua com a circulação sanguínea mantida de forma adequada. Surgiu uma nova lesão, tenho hemostasia primária com o tampão plaquetário, coagulação fazendo uma rede de fibrina mais adequada e hemostasia terciária quebrando esse coágulo após a sua função, né? Após exercer sua função, dissolve esse coágulo, sobraram os PDFs e o sistema monocítico fagocitário vai remover essas substâncias e tudo volta ao equilíbrio normal. Então, aqui a gente falou rapidamente, de forma bem breve, claro que, por exemplo, só na cascata de coagulação, existem vários fatores, onde cada fator está mais relacionado ou não, como que ele ativa um ou outro, então é bem mais, tem muito mais detalhes essas informações, a própria plaqueta também. Mas é só para a gente introduzir o assunto e ficar mais fácil entender quando a gente falar das alterações. Então, quando eu suspeito de algum tipo de alteração nesse processo de hemostasia, eu tenho que pensar primeiro em relação a que eu tenho alguma variação. Eu vou pedir desculpa, eu escutei um barulho, eu não sei se o meu áudio caiu ou se vocês estão me ouvindo. Não, Julieta, só admitiu alguém na sala. Ah, tá, perdão. Eu achei que meu áudio tinha caído e estava tentando reconectar. Perdão. Não, pode continuar, né? Tá bom, obrigada. Então, quando eu tenho alguma falha dentro desse processo de hemostasia, eu tenho que pensar onde essa falha é. Então, por exemplo, ou o tampão plaquetário não está funcionando, ou a cascata de coagulação não está fazendo o papel dela, ou eu tenho uma falha de hemostasia terciária, naqueles dois controles, ou de quebra do coágulo, ou no controle da quebra. E aí eu tenho alguns testes que me facilitam entender o que está acontecendo.
Mas, de novo, sempre quando a gente fala de exame, quando a gente fala de teste, o próprio nome já diz, são exames complementares. E eu sempre, qualquer palestra que eu dou, eu sempre trago essa informação. Por quê? Como o próprio nome já diz, eles são complementares. Então, eles têm que complementar alguma situação. E não é o exame trazer a informação total, porque ele não vai conseguir fazer isso. Então, os testes de hemostasia, eles sempre têm que estar ligados com uma anamnese bem feita, um histórico adequado, um exame físico completo, onde eu consigo observar quais são as alterações, quais são as variações da normalidade e os sinais clínicos que esse animal está apresentando. Baseado nesse tipo de informação, eu consigo rastrear que tipo de alteração. Obviamente que na teoria é muito mais fácil que na prática. Às vezes os sinais são mais inespecíficos, às vezes eu não tenho nenhuma informação muito sólida para me levar a uma doença ou outra. Mas eu sempre falo que qualquer informação já é informação. E você vai conseguir, pelo menos, fechar uma via que você não precisa se incomodar em saber se está funcionando bem ou não. E você consegue focar nas principais suspeitas. Então, quando eu falo de sinais clínicos voltados à hemostasia, por exemplo, quando eu tenho falha da hemostasia primária, ou seja, da formação do tampão plaquetário, a tendência é que eu tenha lesões mais instantâneas. Então, por exemplo, eu fui colher sangue do meu animal e ele já formou um sangramento, ele não conseguiu parar o sangramento, ele formou uma lesão já hemorrágica no local do sangramento. Isso pode estar ligado com falhas da hemostasia primária. Epistaxe, então sangramento nasal também pode estar relacionado com hemostasia primária. Já falhas na hemostasia secundária tendem a ser lesões maiores e mais tardias. Então, por exemplo, ele fez algum procedimento, ou nesse caso o equino, né? E depois de um tempo é que formou o hematoma, formou a sufusão, formou a lesão hemorrágica. Então, normalmente ela está mais ligada a falhas na hemostasia secundária. A epistaxe que fica no meio, ela pode ser tanto primária quanto secundária também. Mas o que eu trago em relação a essa informação é que isso pode auxiliar no seu caminho diagnóstico, mas às vezes não vai só por isso indicar se é um ou outro, mas talvez facilite esse processo, essa caminhada, né? Então vamos falar sobre os testes em si. As amostras basicamente estão relacionadas com amostras de sangue em EDTA, nesse caso que eu vou mencionar aqui, que é a avaliação das plaquetas, contagem das plaquetas, por exemplo. Então, é aquele tubo da tampa roxa. Mas tem um tubo bem específico para testes de hemostasia, que é o tubo de tampa azul clara, que tem citrato de sódio no seu como um anticoagulante. Essa é a amostra mais indicada para avaliação dos tempos de coagulação, que a gente já vai falar. Mas a primeira coisa quando eu suspeito de falha de hemostasia, e principalmente primária, é avaliar a plaqueta. Então, uma contagem de plaquetas já vai me trazer bastante informação. Mas aqui eu faço um adendo, por quê? A contagem de plaquetas é uma contagem que difere um pouquinho das outras células, porque a plaqueta é um fragmento de célula um pouco mais sensível. E aí, por isso que vocês provavelmente já conhecem a fama do povo do laboratório, que é sempre de negar a amostra, de, tem uma fibrina, a gente não vai receber. Isso não é um problema tão frequente em grandes animais, porque a coleta é um pouco mais facilitada, o vaso é de maior calibre, nos equinos, por exemplo. Mas em pequenos isso é um problema bem aparente, né? Por quê? Lembra que eu falei que as plaquetas, elas se ativam e começam a emitir aqueles pseudópodes e vão se ligando à parede do vaso? Quando eu faço, por exemplo, punções excessivas no momento da coleta, eu faço um garrote por muito tempo, garrote excessivo, demoro muito para fazer a coleta, todos esses fatores podem contribuir para a ativação plaquetária lá no vaso mesmo. E aí, quando eu colho essa amostra, as plaquetas vêm todas ativadas ou já vêm agregadas. E quando vêm agregadas, a contagem dessas plaquetas vai gerar um valor, ela até gera um valor, eu posso passar na máquina, por exemplo, ou contar manual, vai ter um valor, mas esse valor não é confiável, porque essas plaquetas já se agregaram e nem manual e nem automatizado eu tenho condições de separá-las para fazer a contagem mais adequada. Por isso que a gente é tão chato com uma amostra, principalmente, eu falo chato, mas o termo não deveria ser esse, né? A gente contribui para que você
tenha um resultado que você possa confiar na hora de fazer a sua análise. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a contagem de plaquetas. Além disso, aparelhos automatizados podem soltar alguns índices também. Por exemplo, o tamanho médio dessas plaquetas, o PDW, que seria a distribuição do tamanho dessas plaquetas, se eu tenho uma variabilidade muito grande do tamanho, por exemplo, quanto mais alto o PDW, maior é a variabilidade de tamanho. Então, eu tenho plaquetas grandes, plaquetas pequenas. Isso pode estar relacionado com uma possível regeneração por parte da medula, por exemplo. O PCT, que é o hematócrito, como se fosse o hematócrito das plaquetas, para eu saber quanto é a porcentagem que essas plaquetas ocupam na corrente sanguínea. E também morfologia. Então, lá no esfregaço sanguíneo, eu vou observar essas plaquetas. Eu posso ver plaquetas muito grandes, que eu vou chamar de macroplaquetas. Eu posso ver plaquetas muito ativadas. E tudo isso, se a coleta for adequada, pode revelar alguma alteração da normalidade nessas plaquetas. Outros testes que podem ser realizados é, por exemplo, dosagem dessas substâncias que a gente mencionou. Então, o fator de von Willebrand é aquele responsável pela adesão da plaqueta ao vaso. Eu posso dosar esse fator de von Willebrand e para entender se está tudo normal. Assim como eu posso dosar o fibrinogênio para entender se o fibrinogênio está em quantidades adequadas para funcionamento dessa hemostasia primária. Só que vale um lembrete aqui que o fibrinogênio para hemostasia não é a mesma técnica que a gente utiliza para quando a gente quer saber a quantidade do fibrinogênio para a proteína de fase aguda da inflamação, né? Para a proteína de fase aguda, a gente utiliza aquele método do capilar, que é por precipitação da proteína, porque o meu objetivo é pegar valores altos de fibrinogênio, né? Se eles estiverem presentes. Para o fibrinogênio, quando eu estou voltado ao processo de hemostasia, eu preciso de uma dosagem um pouco mais específica, uma mensuração por meio de kits, que vai me dar normalmente valores em miligramas por decilitro do fibrinogênio. Mas eu posso dosar, né? Outro teste que pode ser utilizado, esse aqui é o tubo de tampa azul clara que eu mencionei. Então, ele vai conter citrato de sódio, que é um anticoagulante que é possível de reversão. Então, eu consigo reverter o processo para contabilizar aquelas plaquetas de forma mais adequada. Esse teste aqui que tem essa ilustração demonstrando é um agregômetro. É um teste que meio que avalia a hemostasia primária como um todo. A gente avaliou plaqueta, avaliou fibrinogênio, fator de von Willebrand separados. O agregômetro é como se ele mimetizasse o que aconteceria para a formação do tampão plaquetário. Então, esse equipamento vai, a partir da amostra de sangue, jogar um agonista que vai incitar o processo de agregação plaquetária. E aqui a gente tem dois exemplos, então. Esse que há uma inibição da função das plaquetas, e nesse caso, mais da direita aqui, com uma função de plaqueta normal. E aí nada mais é do que a transmissão de luz através dessa reação, mostrando se houve agregação ou não. Quando não há agregação, a luz vai passar em menor quantidade, e quando há agregação, a luz passa em maior quantidade. E aí eu vou ter valores específicos de resultado desse teste. Então, também é uma forma de avaliar se a agregação plaquetária está funcionando. Isso voltado só para a hemostasia primária ainda, né? Depois, a gente tem alguns testes voltados para a hemostasia secundária, ou o processo de coagulação. Eles todos vão estar caminhando juntos, né? Mas esses testes avaliam especificamente a ação, nesse caso aqui, da coagulação, para ver se aquela cascata de coagulação aconteceu como deveria. Esse teste da foto aí é o tempo de coagulação, que nada mais é do que a gente colher a amostra de sangue, dividir em 3 tubos de vidro secos, limpos, e cronometrar do momento da coleta até o momento da formação do coágulo no último tubo. Por que são colhidos em 3 tubos? É só porque, como esses tubos precisam ficar dentro do banho-maria, a gente precisa retirá-los para ver se houve o coágulo ou não. Para que não haja interferência da temperatura do banho-maria para fora, a gente deixa aquele terceiro tubo parado por mais tempo, mas a coagulação vai acontecer da mesma forma. A hora que o terceiro tubo coagular, é porque parou o tempo de coagulação. E aí a gente tem valores de referência específicos para cada espécie. Então, esse é um teste bem mais simples, mais básico,
mas que também consegue avaliar falhas nesse processo de coagulação. Qual que é o problema, entre aspas, desse teste? Eu preciso de uma alteração relativamente grande, ou seja, uma falha de fatores de coagulação relativamente grande para que ele dê alterado. Então, não é qualquer falha pequena que vai pegar de alteração nesse teste. Então, a sensibilidade dele não é tão boa, né? Uma outra forma de avaliar também a hemostasia secundária é através dos testes do coagulograma, que são os tempos específicos para cada via da cascata de coagulação. Então, a gente tem a via intrínseca, como eu mencionei para vocês, a via extrínseca e a via comum. Com esses tempos que estão mencionados aí, eu consigo analisar cada via individualmente para ver se a falha está em alguma delas. Então, por exemplo, eu fiz os 3 tempos, TP, TTPA e TT, e um deles estava alterado, por exemplo, o TTPA. Então, eu sei que provavelmente o fator que está alterado está nessa via. E aí fica mais fácil eu entender e buscar qual fator especificamente está alterado. Essas imagens aqui são da realização de um teste de forma totalmente manual, existem formas automatizadas também, mas é basicamente a partir da amostra do plasma, junto com um ativador dessa via, a gente vai perceber essa formação de uma... É como se fosse uma área um pouquinho mais espessa desse plasma, fica uma área mais gelificada. Isso quer dizer que houve a formação daquela via. Aqui exemplificando, então, a via extrínseca, a via intrínseca, perdão, via extrínseca e via comum. Então, TTPA avalia extrínseca, TTPA intrínseca, TP extrínseca e o tempo de trombina, ou TT, avalia a via comum. Então, se eu sei que, por exemplo, o problema é na via extrínseca, eu sei que o fator 7 é o problemático, e aí eu vou entender o que está acontecendo. E aqui é um trabalho de 2020 mostrando esses valores de referência em equinos. Então, aqui a gente tem os testes, quais vias são avaliadas e o tempo que eu espero de normalidade para esses animais, para os equinos em si. Então, aqui a gente tem a via intrínseca, a via extrínseca e a via comum até a formação do coágulo de fibrina em si. E aqui os valores específicos, então, o tempo de coagulação, TP, TTPA, TT, são todos em segundos, né? Então, a gente vai avaliar por tempo. Já o fibrinogênio é a mensuração em miligramas por decilitro. Quando eu observo variações nesses tempos aqui, eu começo a entender onde está o problema. E tenho também testes voltados para a hemostasia terciária. Então, por exemplo, eu posso dosar os produtos de degradação da fibrina. Se eles estiverem muito altos, por exemplo, talvez a hemostasia terciária esteja atuando de forma muito exacerbada. Também então, é uma forma também de avaliar a função desse processo de hemostasia. Mas agora tem um teste que é muito mais atual, que é chamado de tromboelastografia. É um teste não comum na rotina, né, na maioria dos locais. Centros maiores já trabalham mais com esse tipo de teste. E é um teste muito mais moderno, que vai avaliar, através da velocidade e da viscosidade, a formação desse coágulo. Mas ele vai muito além do coágulo em si. Esse teste ele vai avaliar desde o início do tampão plaquetário até a dissolução desse coágulo. Então, é como se fosse um teste geral do processo de hemostasia que consegue me indicar se eu tenho, quando eu tiver, falha em alguma dessas fases. Então, o que acontece é que, a partir da colocação da amostra, e aí outra coisa que vale lembrar também, toda a amostra precisa ser colhida de forma cuidadosa, né? Mas quando eu penso em testes de hemostasia, ela tem que ser mais cuidadosa possível. Porque qualquer formação de fibrina, qualquer agregado plaquetário já pode interferir no meu resultado. E aí o que eu falei, a máquina sempre vai dar um resultado, mas às vezes esse resultado não é confiável, por isso que um patologista clínico precisa estar relacionado com esse processo para entender o que está acontecendo. Então, esse equipamento, ele vai fornecer um gráfico como esse aqui. E esse gráfico, ele vai pegar desde o início da formação do tampão plaquetário até a dissolução desse coágulo, até o final da fibrinólise. E aí ele vai formar essa
essa leitura baseado no tempo e também na amplitude da formação desse coágulo, da formação do tampão e depois do coágulo. Então, ele vai obter valores de tempo e de angulação para mostrar se esse coágulo está adequado ou não, se a formação dessa hemostasia está adequada ou não. E aqui tem alguns exemplos do que seriam variações da leitura desse equipamento. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma linha normal do que seria o processo desde o tampão plaquetário, formação da coagulação e fibrinólise. Então, ele vai gerar esse tipo de gráfico e, nesse caso, mostrando dentro da normalidade. E aqui, o restante estão relacionados com variações. Então, por exemplo, um paciente hemofílico, ele vai apresentar essa característica de linha. Um animal trombocitopênico, ou seja, com redução na quantidade de plaquetas, vai apresentar um gráfico desse formato. Um animal com uma fibrinólise muito exacerbada vai apresentar esse gráfico mais fino ali no final, porque ele tem uma fibrinólise muito exacerbada. E no final ali, um processo de hipercoagulação. Então, são todos, obviamente que aqui é só para demonstrar de forma gráfica, né? Mas ele vai dar os valores de tempo e de angulação da formação desse traçado, e com ele a gente consegue entender onde está o processo. Aqui nessa próxima imagem é de um trabalho realizado em equinos, mostrando a utilização da tromboelastografia. Se eu não me engano, é de Jaboticabal esse trabalho aqui, mostrando exatamente variações. Aqui eles pegaram um animal aleatório de cada grupo. A primeira figura é de um animal normal, do grupo controle. A figura B já é o traçado da tromboelastografia de um animal com obstrução estrangulativa das alças intestinais, comparando com de um terceiro grupo que tem uma obstrução simples dessas alças. Então, mostrando como que o gráfico é demonstrado, né, esse traçado varia entre diferentes possíveis alterações. Aqui num exemplo específico, né, mas eu posso ter outras alterações que tragam variações para essa leitura do exame. Indo já nesse caminho, a gente vai falar então de algumas variações dos equinos especificamente. Então, esse trabalho aqui, desse mesmo autor, ele traz essas alterações hemostáticas em equinos com alterações por abdômen agudo, a cólica, né, que podem trazer essas variações também no processo hemostático. O que ele traz nesse trabalho? É uma dissertação de mestrado, que traz as variações relacionadas, ele não fala só de hemostasia, ele traz hematologia, outros pontos também, mas focando no nosso tema aqui, que é hemostasia, ele traz que os processos de abdômen agudo, eles podem trazer tanto aumento de plaquetas quanto redução, mas que essas variações ou trombocitopênicas, de diminuição no número de plaquetas, ou com trombocitose, que é o aumento no número de plaquetas, estão normalmente relacionados com taxas mais elevadas de mortalidade. Então, é como se servisse como um fator prognóstico para auxiliar no entendimento de como aquele caso está evoluindo. E aí, esses animais podem apresentar trombose em estados de hipercoagulabilidade ou hemorragia em casos de hipocoagulabilidade. Qualquer um desses fatores podem estar relacionados com falhas, por exemplo, as próprias plaquetas, os vasos. Então, eu mencionei lá no início que a parede do vaso é muito importante para que o processo aconteça. É bem comum pacientes urêmicos, ou seja, com azotemia, já com sinais clínicos, ter um vaso não responsível a essa agregação, a essa adesão. E aí, como eu falei, eu posso ter plaqueta, eu posso ter fator, eu posso ter fibrinogênio, mas se a parede do vaso não se liga, não se adere a essa plaqueta, eu não vou ter a formação do tampão, né? E aí eles chegaram num resultado que a hipercoagulabilidade, numa avaliação, né, que a hipercoagulabilidade normalmente está mais relacionada nesses casos de abdômen agudo em equinos. E ele traz, então, que os desequilíbrios entre os mediadores pró e anti-inflamatórios estão diretamente relacionados. Então, como eu mencionei, a plaqueta está muito relacionada com o processo inflamatório também, porque todos os sinalizadores, todas as proteínas envolvidas estão muito relacionadas com o processo de inflamação também.
Além disso, além desse desequilíbrio entre fatores pró e anti-inflamatórios, existe também uma intensa agressão ao endotélio, e isso contribui para uma falha dessa adesão, e também a exposição do fator tecidual em decorrência desse desequilíbrio e dessa agregação, o que faz com que o animal desenvolva um aumento na produção desses coágulos, o que pode gerar processos trombônicos, inclusive. Outra informação em relação aos equinos também, que em relação à hemostasia, eles têm uma predisposição racial também bastante focada em doenças específicas. Obviamente que a maioria dos trabalhos acabam sendo externos, né, não aqui do Brasil, então a gente acaba trazendo algumas doenças que podem não ser comuns aqui, né, em raças que a gente tenha de maior costume aqui. Mas a predisposição racial conta bastante. Existem algumas falhas que são mais comuns em equinos voltadas à hemostasia e quais testes devem ser utilizados para isso. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 quadros de um trabalho de 2020, também voltado para defeitos em equinos, e ele traz aqui quais são os defeitos hereditários mais comuns. Então, a gente vai ter aqui na coluna da direita, depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo esses trabalhos para vocês, a própria apresentação também não tem problema. As raças mais relacionadas com as alterações. Aqui, quais são as características ou os resultados laboratoriais mais observados e qual que é o defeito mais comum entre os defeitos hereditários. Então, como a gente mencionou que a hemostasia pode acontecer, vai acontecer baseado em vários fatores, eu posso ter um problema em cada um deles, né? Então, uma das causas mais comuns são defeitos nas plaquetas, por exemplo. Na membrana, nas glicoproteínas que são demonstradas pela plaqueta no momento da adesão, eu posso ter falha na ligação do fibrinogênio no momento da agregação. Então, são alterações um pouco menos comuns, né, do que as adquiridas, mas que podem estar presentes. Eu posso ter a doença de von Willebrand, então ela pode ser do tipo 1 ou do tipo 2, e as raças que são mais acometidas. O que eu vou encontrar de variações dentro dos testes, né? Então, a doença de von Willebrand, lembrando que esse fator é o que faz a adesão da plaqueta com o vaso. E ainda deficiências dos fatores de coagulação, já voltado para a hemostasia secundária. Então, por exemplo, hemofilia A, que é uma doença que a gente observa em humanos, né? A hemofilia A pode acontecer nos animais, em pequenos e nos equinos, por exemplo, as raças mais acometidas. Eu posso ter uma deficiência de alguns fatores no geral, não só um específico, ou ainda, como por exemplo, o último exemplo da deficiência da precalicreína, é um fator que vai auxiliar naquelas ativações. Então, se eu tenho falha, são falhas muito mais específicas, que normalmente a gente vai buscar depois que tira a possibilidade de falhas adquiridas, mas que devem ser lembradas, né? Se elas existem, pode ser que aconteça. Então, são distúrbios hereditários que podem estar presentes. Esse mesmo autor, ele traz um outro quadro com os defeitos adquiridos. Esses sim são bem mais comuns. Dentre os defeitos adquiridos, a trombocitopenia vai ser um dos fatores mais comuns. O que seria essa trombocitopenia? A redução de plaquetas na corrente sanguínea. Eu tenho pouca plaqueta na corrente sanguínea. E isso pode se dar por algumas causas específicas. E sempre quando eu vou avaliar a trombocitopenia, de novo, não é um problema na clínica de equinos, porque a coleta é um pouco mais facilitada, porque o vaso é mais calibroso, mas quando eu tenho agregação ainda no tubo, quando eu colho a amostra e já vem no tubo a agregação plaquetária, eu posso ter uma contagem baixa de plaquetas, mas ela não é fidedigna, ela não é real, porque eu colhi de forma inadequada. Então, não é comum nos equinos, mas vale essa lembrança. Então, quando eu tenho redução no número de plaquetas, mas eu observo em lâmina agregados plaquetários, eu vou dizer que esse animal tem uma pseudotrombocitopenia, não é uma trombocitopenia verdadeira. E se deu só por coleta inadequada. Mas eu descartei, nos equinos não é tão comum, porque a coleta é muito mais rápida, mais fácil. Aí eu tenho que pensar nas possíveis causas para a redução das plaquetas.
Uma das principais causas é a produção deficiente dessas plaquetas. Então, quando a gente lembra lá da fisiologia, as plaquetas são produzidas por meio dos megacariócitos que estão na medula óssea. Se eu tiver alguma doença da medula óssea de fundo infeccioso, neoplásico, aplasia de medula, pode estar contribuindo para uma produção ineficiente de plaquetas. Mas não, avaliei medula, tá tudo normal, a medula tá produzindo. Então, o que pode estar acontecendo para reduzir contagem de plaquetas? Eu posso estar utilizando essas plaquetas em grande quantidade, ou seja, tem muita lesão que está fazendo uma demanda muito grande, que a medula não está dando conta de produzir. E aí, por isso que elas aparecem reduzidas na corrente sanguínea. Então, a utilização em excesso dessa plaqueta. E quando a gente fala dessa utilização em excesso, a gente fala da CID, que é a coagulação intravascular disseminada, que é um distúrbio grave que pode acometer, baseado em diversas causas que podem gerar a CID. Mas o que é a CID especificamente? Como o próprio nome já diz, é a coagulação intravascular disseminada. Esse processo de hemostasia que até então estava funcionando bem, tampão plaquetário, coagulação, dissolução desse coágulo, ela perde esse controle. E aí ela coagula e descoagula sem equilíbrio nenhum. Até que chega no momento que acabam todos os fatores, acaba a plaqueta, acaba tudo que está envolvido nesse processo. Outra forma também de trombocitopenia é um sequestro esplênico, ou seja, a medula por algum motivo, o baço por algum motivo se expandiu, ou hormonal, ou por neoplasia, e isso faz com que um encarceramento dessas células, e aí não só plaqueta, linfócito e eritrócito podem ficar encarcerados também, e aí vai estar reduzido na corrente sanguínea, mas é por um sequestro, não é por falha na produção, por exemplo. E uma outra causa que é relativamente comum é a destruição em excesso dessas plaquetas. Assim como quando a gente tem uma anemia imunomediada ou uma anemia autoimune, que é um pouco mais rara, né, mas a imunomediada é mais comum, eu posso ter trombocitopenia imunomediada também. Então, eu tenho algum tipo de antígeno se ligando à parede dessa plaqueta e o sistema monocítico fagocitário vai lá destruir, porque tem alguma coisa de errado. E aí destrói essas plaquetas em excesso e a gente tem um quadro de trombocitopenia. Essas são causas relativamente comuns. Outra falha adquirida que a gente pode ter, disfunção das plaquetas. Então, elas podem estar presentes em número, só que elas não funcionam como deveriam. Então, aquelas regiões onde elas têm os grânulos guardados não liberam no momento que é necessário, elas não formam os pseudópodes como são necessários, elas não liberam a sinalização para outras plaquetas. Tudo isso pode interferir no processo da formação do tampão. Casos como uremia, como eu mencionei também, falhas hepáticas, síndromes paraneoplásicas, tudo isso pode estar relacionado. Então, entra em doenças metabólicas que podem atrapalhar o funcionamento das plaquetas. Assim como algumas drogas, alguns fármacos também podem interferir nesse processo de adesão e agregação plaquetária. Além disso, as falhas adquiridas também podem envolver a hemostasia secundária, ou seja, aquela cascata de coagulação. Então, como a gente mencionou lá no início, falhas hepáticas podem contribuir para a hemorragia, porque a maior parte dos fatores de coagulação que fazem parte daquela cascata são produzidos no fígado. Quando eu tenho hepatite, necrose ou cirrose, essa produção pode estar abaixo do que eu necessito. Além de deficiência de vitamina K, que pode contribuir também para não formação. Eu até tenho fator, mas eles não conseguem se ativar. Ou ainda qualquer outra falha que atrapalhe a função desses meus fatores. E aqui, finalizando esse tema, eu trouxe alguns artigos para mostrar o que se tem de informação em relação, de forma científica, em relação a esse tema. Então, esse trabalho aqui, acho que não tem a data, que ele não é muito recente, mas eu acho que é da Unesp também, é um trabalho que avaliou a fisiopatologia da trombose e da tromboflebite na veia jugular de equinos. Então, o que eles trazem nesse trabalho?
que é um vaso de fácil acesso, né? A gente utiliza bastante esse vaso, só que ele traz um risco elevado de forma iatrogênica a gente causar falhas que possam gerar essa tromboflebite, flebite no geral, que pode evoluir para trombose, tromboflebite, né? Essa evolução pode ser mais grave, a ponto de gerar obstruções, que pode gerar edema na região de face, principalmente. E isso vai estar relacionado com falha circulatória desse local e um turbilhonamento que vai acontecer, ao invés de ter um fluxo sanguíneo adequado, como eu tenho uma falha tanto de vaso quanto dos próprios fatores, eu tenho um turbilhonamento nessa região. E isso pode favorecer a trombose e um estado trombogênico também. Então, por isso é muito grave e a gente tem que tomar bastante cuidado sempre que trabalhar com qualquer vaso de qualquer animal, porque a gente pode estar causando falhas para um sistema. Então, como eu mencionei, a hemostasia em si, ela está relacionada com, além de controlar lesões, de manter uma fluidez. Quando eu tenho algum processo que desequilibra isso, eu posso ter, inclusive, estados de trombose, por exemplo. Outro trabalho que também avalia essa parte de hemostasia, ele traz uma avaliação das plaquetas em pacientes com síndrome inflamatória sistêmica. Esse trabalho é de 2021, foi publicado em 2021. E ele traz essa alteração de plaquetas na síndrome inflamatória sistêmica. O que ele traz? Então, ele traz a informação de que as plaquetas são importantíssimas, tanto no processo de hemostasia, quanto na imunidade também adaptativa, na imunidade inata. E uma baixa contagem de plaquetas normalmente traz um prognóstico negativo, tanto para humanos quanto para equinos. Então, a contagem de plaqueta, além de ser importante para a avaliação do geral, ela também pode contribuir como um fator prognóstico. Então, é uma avaliação bastante importante. O que eles fizeram nesse trabalho? Eles utilizaram 120 equinos saudáveis para o grupo controle e 20 equinos com uma síndrome de resposta à inflamação sistêmica. O que aconteceu de achados? Eles observaram que os equinos doentes, eles que estavam na síndrome inflamatória sistêmica, eles tinham uma contagem significativamente menor de plaquetas quando comparados com os equinos do grupo controle. Então, realmente, o valor de plaqueta estava reduzido, o que pode contribuir para aquela informação, o que contribui para aquela informação de um prognóstico mais reservado, né, nos casos de trombocitopenia. Ele ainda traz outras informações de que não houve diferença significativa do processo de agregação entre o grupo controle e o grupo da inflamação sistêmica. Então, a avaliação de agregação não teve diferença estatística, porém, 5 dos equinos que não sobreviveram eram bastante trombocitopênicos. Então, isso é um ponto importante para a gente analisar. Às vezes não dá, esses trabalhos acabam avaliando de forma significativa ou não, por meio de testes, né, estatísticos, mas mesmo que não seja um valor estatisticamente diferente, a gente tem que sempre trazer as informações práticas também, porque às vezes são informações que podem acontecer com os nossos pacientes. Então é interessante também avaliar as respostas clínicas que um trabalho pode trazer. E esse outro trabalho, que avaliou as coagulopatias em pacientes equinos críticos, também ele é um pouquinho antigo, é de 2004, mas ele avalia a ligação com o processo de inflamação e a relação das plaquetas com esse processo de inflamação. Então, ele fala que os danos endoteliais podem estar diretamente relacionados com os estados de hipercoagulabilidade, e que a cascata das citocinas pró-inflamatórias estão diretamente relacionadas. Então, aqui traz quais citocinas estão diretamente relacionadas. Então, a gente tem fator de necrose tumoral, interleucinas, que estão todas relacionadas com esse processo, que podem, inclusive, gerar casos e estados de hipercoagulabilidade. E esse último aqui, que eu achei bem interessante, é de 2019, foi publicado em 2020, que traz a genética dos distúrbios hemorrágicos em equinos. Então, eles analisaram os fatores genéticos por trás desse processo de desordem da hemostasia.
Eles mostram que essa alteração genética tem um impacto gigante nos animais saudáveis, atletas, né, na carreira desses animais atletas, principalmente. Ao longo do trabalho, ele cita algumas alterações, principalmente hereditárias, né, hemofilia, doença de von Willebrand, essa trombastenia atípica do equino. Então, tem algumas doenças bem específicas que vão atuar especificamente em um fator, por exemplo, o da hemofilia no fator 7 específico, ou vai atuar no fator de von Willebrand específico também do processo da doença de von Willebrand, e tudo isso está relacionado com processos, pode estar relacionado com processos genéticos, né? E uma coisa que eu achei interessante que ele trouxe nesse trabalho é que ele cita a hemorragia pulmonar induzida pelo exercício como também sendo um componente genético. E ele traz que essas alterações estão relacionadas principalmente com a liberação de ADP, que é a substância liberada pelas plaquetas no momento da agregação e da adesão, e que isso pode estar contribuindo para uma falha nesse processo. E ele traz no trabalho também, na conclusão desse trabalho, que qualquer outra causa que gerou trombocitopenia ou disfunção plaquetária acaba trazendo um risco, obviamente, né, muito maior para que esse animal possa induzir hemorragia pulmonar induzida pelo exercício, justamente porque já tem uma pressão maior acontecendo naquele local, e aí se as plaquetas, se os fatores não estão funcionando da maneira mais adequada, realmente o risco é maior para que haja esse processo de hemorragia, né? Era isso que eu trouxe para vocês, espero não ter falado demais e espero que tudo que eu trouxe traga algum tipo de alerta para vocês, para que vocês vão atrás de assuntos mais pertinentes a esse tema, ou que pelo menos quando surgir um caso na vida agora acadêmica ou profissional de vocês, que vocês possam pelo menos saber para que lado ir, para qual exame pedir, para qual teste realizar, para ter um diagnóstico mais assertivo, traçar um tratamento mais adequado também, para que o prognóstico desses pacientes seja cada vez mais favorável, né? Mais uma vez, então, agradecer ao professor Joandes pelo convite. Sempre que a gente prepara um material para trazer, para discutir com as pessoas, a gente acaba aprendendo mais também, né? Então, a gente sempre tenta buscar trabalhos mais recentes, e isso contribui muito para o nosso conhecimento. Então, eu gosto pelo fato de a gente crescer junto também. E aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham algum questionamento, eu fico aberta agora também para questões, mas se vocês quiserem fazer algum contato, alguma coisa, o meu e-mail está à disposição também. Muito obrigada.